Vamos testar seus conhecimentos em impressão 3D. O que pode causar aqueles fios de filamento indesejados entre partes da impressão, tipo teias de aranha? Stringing. A. Temperatura do bico muito alta. B. Retração mal configurada. C. Resfriamento excessivo. D. Todas as anteriores. Resposta: Todas as anteriores. Olá! Depois de cada pergunta, eu vou fazer uma rápida explicação. Se você quiser pular essa parte e ir direto para a próxima pergunta, é só colocar o mouse aí na barra de progresso do vídeo, que eu vou deixar todas as perguntas marcadas aí no índice para facilitar o avanço. Ou, se você quiser voltar depois para ver de novo, facilita também para encontrar, beleza? Voltando aqui agora para a primeira pergunta. O stringing, ele acontece quando o filamento ele vaza pelo bico da impressora, principalmente quando ela está se movendo, ou seja, ele começa a escorrer, aí quando o hot end se desloca de uma ponta à outra da peça, de uma parte à outra, aí ele forma aquele fiozinho da teia de aranha. Mas isso é porque o filamento está escorrendo. E como está detalhado aí nas alternativas, todas essas opções são uma possível causa desse problema. Vai depender de uma análise sua mais detalhada para entender direitinho o que está acontecendo na sua situação. Mas, por exemplo, se a temperatura do filamento estiver muito alta, o que acontece? Ele fica mais líquido, mais mole e acaba escorrendo com mais facilidade. Mas o que causa esse problema principalmente é retração mal configurada, porque a temperatura do filamento até que é uma questão que é fácil de você resolver. Quando a impressora vai se deslocar de um ponto ao outro, ou seja, por exemplo, se tiver duas peças na impressão, ela terminou essa peça e ela vai se deslocar para começar a imprimir a camada na outra peça. Nesse intervalo, a impressora tem que fazer uma pequena retração justamente para o filamento não escorrer. Ou seja, é aquela coisa que ela puxa um pouquinho o filamento para cima para evitar dele escorrer para baixo. Isso aí é uma das principais causas. E outra opção também é resfriamento insuficiente, ou seja, se você tiver com pouca ventilação no hot end. Então o filamento ele sai pelo bico e acaba não esfriando. Aí, quando ela vai fazer algum deslocamento de uma parte a outra da peça, como o filamento ainda está mole na ponta do bico, mesmo depois de já ter saído, quando ela vai se deslocar, ela puxa e forma uma teia de aranha de uma parte a outra. Isso aí também é uma questão. Isso aí você pode resolver com o cooler, com o controle da rotação do cooler do próprio hot end, dependendo do modelo da sua impressora. E outra coisa que causa isso também é filamento de má qualidade, ou então questão de umidade no filamento também pode estar causando esse probleminha. Beleza? Vamos para a próxima. 2. Qual o impacto de usar uma altura de camada mais baixa? Exemplo, 0,1 mm. A. Maior detalhamento da peça, mas aumento do tempo de impressão. B. Menos detalhamento e impressão mais rápida. C. Camadas mais grossas e adesão reduzida. D. Impressão mais rápida com perda de detalhes. Resposta: Maior detalhamento da peça, mas aumento do tempo de impressão. Essa pergunta ela é simples e bem autoexplicativa, né? É só entender a lógica da impressão FDM. Ou seja, quanto mais fina for a camada, mais camadas você vai precisar para imprimir uma peça. Então, se com 0,2 você precisa de 100 camadas para fazer a peça, com 0,1 você vai precisar do dobro, ou seja, de 200 camadas para fazer a mesma peça. Mas, logicamente, vai demorar mais tempo porque vai ser mais camadas, mas como a camada ela é menor, a quantidade de detalhes que vai ter nela vai ser maior. E outro detalhe muito importante também é que o acabamento externo da peça, no geral, fica muito mais bonito com camadas mais finas, porque ela vai dar uma impressão mais uniforme na peça como um todo. Então, a alternativa certa é a alternativa A, maior detalhamento da peça, mais aumento no tempo de impressão. 3. O que significa a sigla FDM na impressão 3D? Resposta: Fused Deposition Modeling. Modelagem por deposição fundida. Essa é mais uma curiosidade.
FDM é modelagem por deposição fundida. É uma das tecnologias mais populares de impressão 3D, onde o filamento ele é derretido e depositado camada por camada para criar um objeto 3D. Beleza? Vamos para a próxima. 4. Qual é o material mais comum na impressão 3D FDM? A. PLA. B. ABS. C. PETG. D. Todos os anteriores. Resposta: D. Todos os anteriores. Essa daí foi quase uma pegadinha. Mas esses aí são os principais materiais usados na impressão FDM, são os mais comuns e os mais fáceis de encontrar. O PLA é o queridinho de todos, ele é o mais fácil de imprimir, é biodegradável e é ideal para peças de prototipagem e decoração no geral. O ABS ele é mais resistente e mais durável, mais barato também, apesar de não ser uma diferença tão grande assim em comparação com o PLA, mas ele é mais difícil de imprimir. Então ele requer uma mesa aquecida bem específica, um ambiente fechado, para evitar descolamento e aquelas distorções que ele dá na ponta, o warping. E o PETG, que ele combina algumas características desses dois que eu falei. Ou seja, ele tem uma certa facilidade de impressão, puxa um pouco da resistência do ABS e ele tem bastante resistência com relação à umidade também. Esses são os principais, os mais baratos e os mais comuns materiais na impressão 3D, FDM. 5. Qual é a principal função da mesa aquecida na impressão 3D? A. Melhorar a adesão da primeira camada. B. Acelerar a impressão. C. Evitar entupimentos no bico. D. Reduzir o consumo de energia. Resposta: Melhorar a adesão da primeira camada. A mesa aquecida, ela ajuda na aderência do filamento na mesa, ou seja, para manter a peça colada na mesa sem se deslocar, para a gente não perder a peça, né? E ela ajuda também a manter a temperatura da peça, para a peça ir esfriando mais devagar. Isso ajuda principalmente no ABS, que é um material termicamente muito sensível, que às vezes o pessoal imprime até uma parede em volta da peça para ir protegendo ela conforme ela vai imprimindo. Se você está gostando até aqui, dá uma pausazinha rapidinho aí para curtir o vídeo e se inscrever no canal. É uma coisa que ajuda demais o canal a crescer. Valeu, obrigado. 6. Qual o principal benefício de uma extrusora Direct Drive em comparação com uma Bolden? A. Menor peso no eixo X, permitindo maior velocidade. B. Melhor controle da retração e impressão de materiais flexíveis. C. Maior precisão em impressões de grandes formatos. D. Reduz a necessidade de suporte nas impressões. Resposta: Melhor controle da retração e impressão de materiais flexíveis. Para quem ainda confunde, a extrusora Direct Drive é aquela que tem o motor próximo do bico, ali junto do hot end. Ou seja, isso aí melhora a retração. Você pode ver que impressoras que têm um sistema diferente, inclusive os valores de retração, variam na configuração lá do fatiamento. Mas o Direct Drive ele facilita principalmente com filamentos flexíveis. Por quê? Porque o motor que empurra o filamento já está junto com o hot end. Então ele já vai empurrar sem correr o risco de dobrar ou de prender. Isso aí ajuda principalmente com o TPU, que é um material flexível. Já o sistema Bolden, ele usa um tubo PTFE para guiar o filamento até lá no hot end. Normalmente, o motor que empurra o filamento ele fica lá próximo ao sistema de abastecimento de filamento, lá perto da bobina. Então, a vantagem disso é que reduz o peso no eixo X, ou seja, ele fica mais leve, consegue atingir velocidades maiores, mas tem a desvantagem de que não é que não dá, mas fica muito mais difícil você conseguir configurar um material flexível e também prejudica um pouco na retração, o que acaba causando lá os streamingzinhos, as teirinhas de aranha. 7. O que é o warping e qual a sua principal causa? A. Filamento enroscado na extrusora. B. Acúmulo de sujeira no bico de impressão. C. Impressão descolada da mesa devido à contração do material. D. Parar a impressão por problema elétrico na impressora. Resposta: Impressão descolada da mesa devido à contração do material.
O warping, ele ocorre quando as bordas da peça começam a levantar, devido ao resfriamento desigual do material, ou seja, as pontinhas vão levantando. E até no meio da peça pode acontecer também dela ir rachando e levantando as beiradas. Isso acontece principalmente com o ABS, o ASA e materiais similares. Isso porque eles encolhem, tem uma retração muito grande conforme a peça vai esfriando. Ou seja, a impressora vai imprimindo, as camadas vão ficando mais altas e pela própria diferença de temperatura ou então por um vento que bate na peça e esfria ela de forma desigual, acaba causando esses problemas. Algumas medidas para resolver isso seria usar a mesa aquecida, isso é fundamental. No caso do descolamento da base, às vezes você dá uma caprichada maior na fixação da peça na mesa com um spray, alguma cola, alguma coisa do tipo também pode influenciar, pode melhorar. Uma coisa que é fundamental, principalmente para esses materiais, é desligar o cooler de refrigeração da peça, não o cooler do bico, mas o cooler da peça, aquele que sopra na peça para esfriar o filamento depois que ele sai do bico de impressão. Usar uma impressora fechada também influencia bastante para esse tipo de material. Se não, aí você pode fazer um daqueles cases para encapsular sua impressora, ou então colocar ela num ambiente que não tenha troca de calor, que não tenha vento, que proteja a peça literalmente. E, inclusive, isso aí é uma opção que tem até no próprio fatiador. Se você entrar lá nas configurações avançadas do fatiador, você vai ver que tem uma opção lá que é criar uma parede de escudo. Ou seja, é como se a impressora ela vai criando literalmente uma parede conforme a impressão vai subindo. Ou seja, conforme a peça vai ficando mais alta, a impressora vai fazendo também uma parede em volta para proteger ela de perder temperatura. Beleza, é isso aí. Gostou? Não esquece de curtir e na próxima a gente faz mais perguntas. Deixe seu like aí. Valeu, tchau!